destacamos aqui o impulso e quantidade de movimento, né? Esse foi o primeiro assunto a ser tratado. O que era impulso? Força, né, multiplicado por tempo, né? Produto da força pelo tempo, né? E o que isso é um vetor, né? É uma grandeza vetorial, então tem módulo de direção-sentido, né? Atentar sempre para na hora de você realizar os cálculos, não desconsiderar isso como, né, como um vetor. Isso aqui ele errou grosseiramente aqui, né? Tempo não é vetor, tempo é escalar, entendeu? Enfim. Mas impulso é vetor e força também é grandeza vetorial, tá ok? Então a unidade no impulso é Newton segundo, né? A gente falou também sobre a área calculada, né? Num gráfico força vezes tempo, né? Dá diretamente o valor, né? Do impulso, né? Vimos isso aqui em vários casos, o cara que joga tênis, né? Que faz aquele negócio, como é que é o nome? Golfe, né? O próprio voleibol, né? Futebol, né? Como a gente aplica esses conhecimentos, né? Para as aplicações em geral, né? Lembrando, claro, as forças elas podem ser constantes, né? A gente está tratando de força constante, né? Quando a força ela é variável, né? Isso aqui foge um pouquinho do nosso escopo. Porém, não é nosso interesse saber o que acontece, né? Quando a força é variável. Vai ter cálculos, né? Mais avançados, né? De limite, derivada, integral, e não é o nosso objetivo aqui no curso, né? Então, não se preocupar com relação a isso, tá? Então, espero que tudo esteja bem. Quantidade de movimento, né? Impulso são coisas que estão amarradas, né? É o produto da massa pela velocidade, né? Sendo que quantidade de movimento é um vetor, velocidade é um vetor, massa é um escalar, ok? É isso. Então, momento linear, quantidade de movimento de uma partícula, é a grandeza vetorial dada do produto da massa pela velocidade, né? A quantidade de movimento ou momento linear, a gente pode chamar essas duas coisas, né? É a matéria em movimento, né? O corpo em movimento. No SI, né, a medida é quilograma da massa em metro por segundo da velocidade. Simples assim, né? Então, daí se conclui que um pacote de açúcar lançado com velocidade de 1 metro por segundo tem um momento linear de 1 quilograma a metro por segundo, né? Ok, simples assim, né? Esse vetor quantidade de movimento vai possuir as seguintes características. Quais? O teorema, né? A gente relacionar isso com isso, né? Então, impulso equivale ao que da quantidade de movimento, né? Impulso, que é força vezes o tempo, é a variação da quantidade de movimento. Então, mv final menos mv inicial, né? Ok? Simples assim. mv menos v0. Ok? Isso aqui é importante, né? E o sistema mecanicamente isolado, né, constituído de forças externas, né, o que é aplicado a um corpo, né, que inicialmente está em repouso, né, ele é considerado um sistema isolado quando não atuam forças externas, né, nele, né. E aí, para efeitos de cálculo nosso, nós vamos precisar considerar isso tudo aí, tá? Aí tem os exemplos aí, né? Sobre ele agem forças externas, né? Mas a intensidade da resultante dá zero, né? Ou não atua forças externas, ou se atuam, a soma delas tem que ser nula, tá bom? Ou, um terceiro caso, as forças externas existem, mas suas intensidades são tão pequenas que, comparado às forças internas, né, sobrepõe-se, tá? E aí a gente sim aplica essa o teorema, né, do impulso, tá? Nessas condições. Portanto, quando você tem essas condições, né, que a gente acabou de falar aqui em cima, né, sistema isolado de forças externas, a gente pode dizer que a quantidade de movimento ela permanece constante, tá bom?
Ou seja, uma vez que você vai lá e dá uma tacada com o taco, né, numa bola de sinuca, uma vez que você aplica aquilo e deixa o sistema agir naturalmente, né, a bolinha branca, né, colidir com as outras bolinhas em volta, né, a gente pode dizer que ali não ocorre interferência de forças externas, uma vez que você dá aquela tacada, né? A partir daquele momento, a quantidade de movimento total é a soma das quantidades de movimento de cada bolinha daquela que se espalha. Ficou claro isso? Tranquilo? Olha o Yuli aí. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que tá? Então é isso. Ficou claro essa condição? Portanto, a quantidade de movimento inicialmente equivale à quantidade, né, de movimento no final do processo. Então, bolinha de sinuca branca gira, leva a quantidade de movimento, né, é o estado inicial. Final, quando ela colide com outras bolinhas e elas se espalham. Então, ali tem a soma das quantidades de movimentos inicialmente gerada pela bolinha branca. Ficou claro isso, pessoal? Tudo certinho? De boa? Então, a aula 5, né, fala sobre choques mecânicos e os coeficientes de restituição, né, que é um assunto um pouco mais avançado que a gente vai tentar, né, explicitar melhor aqui hoje. Então, as colisões choque mecânico, a intensidade das forças internas, né, é geralmente muito maior, né? Pode até existir, mas que sejam pequenas comparadas internas. O que a gente fala de interna? É justamente o choque de uma bolinha com outra que transmite um movimento para todas as outras e elas se espalham, né? Não sei se vocês estão entendendo bem o exemplo que eu estou dando aqui, mas podemos até ilustrar. Podemos ilustrar isso na seguinte situação. Ó. Vamos lá. Entrando no YouTube e vamos lá. Jogo de sinuca ao vivo. Ao vivo não, né? Jogo de sinuca. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vê por aqui. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se a gente consegue encontrar alguma coisa que eu queira. Simples assim, né? Aqui, galera. Tá vendo aqui esse vídeo? Vamos lá. É uma coisa bem... Opa, tem um anúncio. É isso aí. Aí, ó. Vento fora de controle? Conheça o Windfree. Windfree, controle até o vento. Vamos lá aí, ó. É simples assim, ó. Essa bola aqui vai ter a quantidade de movimento inicial, correto? Ele vai transmitir, ó, a massa vezes a velocidade para esse cara aqui. Q inicial. Pum. Q final foi todas essas forças internas agindo e espalhando. Então, a bola inicial, correto? Tinha a quantidade de movimento inicial e transmitiu para todas as outras na somatória. Beleza? Acho que é uma coisa simples de se entender intuitivamente falando, né? Porque a aula virtual ela tem as suas vantagens, né? É muito interessante. Então, pessoal, é isso. Simples assim. A compreensão disso se dá a nível ilustrativo, mas também a gente vai, né, fazer uns exercícios experimentar. Então, olha só. A quantidade de movimento no instante imediatamente anterior ou posterior ao choque da colisão é constante. Então, inicialmente, ó, olha aqui, a bolinha branca vindo, imagina que essa aqui não está com velocidade VB, está parada, tá? E aí, na volta, ela para e transmite toda a quantidade de movimento para os restantes das bolas, transferindo a sua quantidade de movimento. Então, Q inicial é igual a Q final, somatória da inicial é igual a somatória da final, e isso é um sistema conservativo, né? Onde as forças externas são ignoradas. Tudo bem? Coeficiente de restituição é o quê? Restituição é uma parte da energia, quando armazenada, né, que se transforma novamente em energia cinética. O que seria isso? Bolinha colidiu. Ela tem uma elasticidade, ela vai comprimir quando ela chocar, depois ela vem como uma mola e devolve isso. Então a bola, né, num tempo muito curto, né,
Nós não vemos isso acontecer a olho nu, né? Mas é uma forma de uma colisão perfeitamente elástica, é quando a bolinha vem, toca nela, transmite o movimento, né? E ela não tem perda. Isso seria uma situação ideal, né? Que a gente não tem na nossa realidade. Existe parcialmente elástica, isso existe, né? Que é a segunda situação, né? Choques parcialmente elásticos, tá? E existem choques inelásticos. O que significa inelástico? Aquela que transmite o movimento tem a massa M1 e toca na outra, mas elas se tornam um único bloco, então elas vão somar-se enquanto massa. Quando a gente ouvir falar em choques inelásticos, significa que a massa inicial que trouxe a quantidade de movimento inicial se une a que ela vai fazer entrar em movimento. E aí a quantidade de movimento final seria a soma das duas massas. Ficou claro isso? Perfeitamente claro, entenderam bem? Nos exercícios a gente vai ver se acha alguma coisa parecida. E aí o coeficiente de restrição E é o módulo da velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Imagina duas bolinhas se encontrando, aproximam, fica no denominador. Quando elas se afastam, fica no numerador. Tudo bem? Então é o módulo de VA menos VB, né? Inicial sobre a final, ok? Muito bem. Então, há três tipos de choques mecânicos, né? Completamente inelástica, essa primeira colisão. Não ocorre conservação de energia, tá? Cinética, por sinal, né? E apresenta o coeficiente de restrição igual a zero, tá? Isso acontece bastante, né? Colisão parcialmente elástica, como eu disse, ela são movimentos reais e não ocorre conservação da energia cinética também. Por quê? Tem perdas. Então, se tem perda, não se conserva, né? E apresenta tal que o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. O que é o 0 e o que é o 1 nesse caso? É nada ou 100%, correto? E a gente vai ter 100% da conservação de movimento numa colisão perfeitamente elástica, que também é uma ocasião, é uma situação ideal, né? Então é aqui que a quantidade de movimento se conserva, de uma certa forma. Beleza, pessoal? Tá? Tudo bem? Muito bem. Quando a gente vê isso, eu quero só dar um arremate na seguinte situação. Falar um pouco sobre um caso concreto, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá? Para vocês darem uma aprofundada e depois a gente partir para os exercícios que vão ser muito interessantes. Preste atenção aí no vídeo aí que eu já separei aqui para vocês. Comuns de colisões são as batidas de carro e os jogos de sinuca. Quando dois ou mais corpos colidem, as forças são relativamente elevadas por um tempo relativamente curto, o suficiente para haver transferência de quantidades de movimento. Dependendo das características dos corpos e da direção de seu movimento, as colisões podem ser frontais ou oblíquas, elásticas ou inelásticas. Nesse experimento, vamos observar alguns tipos de colisão e analisar o comportamento de sua quantidade de movimento e energia. Vamos lá. Mais para frente. Vamos ver a segunda aula aí, né? Dando prosseguimento aí ao nosso assunto. Nesse experimento, vamos utilizar um trilho de ar, uma mesa de ar com discos e um pêndulo múltiplo. Vamos começar observando algumas colisões no trilho de ar. Primeiro, uma colisão frontal entre um corpo em movimento e outro em repouso. Depois, uma colisão frontal entre dois corpos em movimento. Em seguida, vamos observar uma colisão oblíqua na qual ambos os corpos estão em movimento. Agora, vamos observar o que acontece entre esferas idênticas no pêndulo múltiplo. De início, levantamos e soltamos apenas uma esfera. Na sequência, levantamos e soltamos duas esferas ao mesmo tempo.
fazemos a mesma coisa com 3 esferas. Para terminar, vamos ver o que acontece no pêndulo duplo quando as esferas são envolvidas por fita dupla face. Levantando e soltando uma delas, finalizamos o experimento. E aí vocês viram vários exemplos de colisões perfeitamente, né, inelásticas e parcialmente elásticas, né? Não perfeitamente elásticas, porque, como eu disse para vocês, é um movimento ideal, né? Ficou claro aí? Aquela da bolinha interessante, né? Inclusive ficava até no concurso. Se você tem 5 bolinhas e puxa 2 e solta, o que acontece? Quando ela colide, a do meio fica parada, tendo 5, e as 2 outras sobem. Bateu, manda as 2 de cima, e aí ela fica mandando essa, né? Quando você bota 3, tem 5 bolinhas, então 3 vão bater nas 2, e aí daí para frente as 3 andam, e aí perceba que isso é um exemplo clássico, né, na natureza de conservação da energia da quantidade de movimento. Tá beleza, pessoal? Show de bola? Então, para finalizar, vamos dar mais uma olhadinha aí em mais um vídeo. Muito interessante. Neste experimento, observamos diversos tipos de colisões. Vamos começar analisando as colisões frontais elásticas. Primeiro, no trilho de ar. Durante esses choques, os corpos sofrem deformações elásticas e sua energia cinética é transformada em energia potencial elástica. Quase instantaneamente, eles retomam sua forma original. Após essa restituição, a energia volta a ser cinética. Como a energia cinética final é igual à energia cinética original, essa colisão é considerada perfeitamente elástica. Nas colisões, outra grandeza que se conserva é a quantidade de movimento. Nos choques frontais perfeitamente elásticos entre corpos idênticos, como as esferas do pêndulo múltiplo, percebe-se facilmente essa conservação. A bola A transfere totalmente sua quantidade de movimento à bola B, que estava parada. Como as bolas são iguais, haverá ainda troca de velocidades. Em outras palavras, uma esfera transfere quantidade de movimento para as outras e apenas a última delas se movimenta. Do mesmo modo, quando abandonamos 2 esferas, houve transferência de quantidade de movimento e elevaram-se as 2 últimas. O processo também aconteceu quando soltamos 3 esferas. Já nas colisões frontais perfeitamente inelásticas, os corpos permanecem unidos após o choque. Neste experimento, isso aconteceu quando colocamos fita dupla face nas esferas do pêndulo múltiplo. Nesse tipo de colisão, acontece dissipação de energia, mas a quantidade de movimento ainda se conserva. Neste experimento, observamos ainda uma colisão oblíqua elástica. Na colisão oblíqua, os corpos se movem em direções diferentes antes ou depois do choque. Em choques oblíquos perfeitamente elásticos como este, também há conservação da energia cinética e da quantidade de movimento. Repare como a quantidade de movimento do sistema se mantém antes e depois do choque. Ficou claro, pessoal? Vamos aí pegando cada vez mais a nossa... Ok? Vamos lá, ó. Por exemplo, um exemplo aí, ó, de uma colisão perfeitamente elástica. Ó. Claro que a gente sabe que aqui teve uma perda de movimento muito pequena. Então, o choque perfeitamente elástico, ele tem a sua contribuição, que em casos ideais, como eu falei, é 100%, mas a gente sabe que sempre tem uma leve perda, né? Em forma de calor, né? Isso quem garante para a gente é a segunda lei da termodinâmica. Mas para fins de cálculo, a gente arredonda para coeficiente de perfeitamente elástico é igual a 1. Não é verdade? Tranquilo, meu povo? É isso aí. Não tem muito mistério, né?
a gente fazer um exercício vai aprimorar isso mais, e é o nosso objetivo agora, né? Dúvidas quanto Aí a gente vai vendo aqui, olha só, aqui nós estamos no parcialmente elástico, que é o 0,75, mas se a gente botar aqui 1 e der o start, olha o que vai acontecer. Todo o movimento gerado por esse carrinho é integralmente devolvido a ele, né? Agora, isso aqui pode chegar aqui, próximo disso, mas nunca aqui, porque a gente sabe que aqui tem perda por atrito, até mesmo o choque entre essa mola e esse camaradinho aqui vai gerar um certo calor, né? E a gente pode se aproximar, mas não, né? Mas para fins de cálculo a gente arredonda para 100%. Ok? Olha, quantidade de movimento aqui igual ao daqui, né? Inicial é quando eles se aproximam, final é quando eles se afastam. Vamos ver o que acontece aqui. Com coeficiente de restituição igual a 1, perfeitamente elástico. E aí a velocidade da massa 1, 18 metros por segundo. 2, 12. Né? E aí, o que vai acontecer? Vamos ver. Olha que interessante. Esse aqui com 18 metros por segundo e esse com 12. O de 12, né, foi embora. E aqui, ó, voltou lentamente. Né? Por que isso? Né? A gente faz as quantidades iniciais, depois as finais, né? Nos cálculos de conservação, que vão chegar a determinados valores. Tá bom? Esses parâmetros eu coloquei aqui, tá vendo? Muito bem. E aí, mais um conteúdinho para a gente ficar mais perto. Olha aí, centro de massa aqui entre esses dois corpos, né? Eu não vou aqui alterar nada e vamos ver como é que fica o tipo de colisão aqui. Vamos lá. Ó, a velocidade aqui se aproximando, aqui é no momento que eles colidem, né? O que vai acontecer? Aqui as quantidades de movimento iniciais, a soma, e aqui a final, né? Voltando no sentido contrário. Lembrando que a gente tem que considerar sinais nesse sentido positivos e contrário a ele negativos, né? Na hora de fazer o cálculo lá tem que aparecer o menos. Beleza? Muito bem. Eu acho que já deu para a gente pescar bastante coisa aqui, tá? E terminar considerando isso aqui, ó. Exemplos, né? Algumas aplicações do princípio da conservação da quantidade de movimento ou momento linear, né? Explosão de fogo de artifício é causada por forças internas. Seu movimento linear inicial deve ser igual à soma dos momentos lineares em todos os fragmentos da explosão, após a explosão. Granadas também acontece isso, né? Como os fragmentos não podem se deslocar no mesmo sentido, cada um deles adquire velocidade em direções aleatórias distintas, tá? Então, é isso que acontece. Quantidade de movimento aí, né? Através de uma espoleta que sobe, depois ela, puf, aí ela vai fragmento para tudo quanto é lado, né? Um exemplo. Os gases expelidos por um foguete, devido à queima de seu combustível, impulsionam no sentido oposto. Por quê? As forças originadas pela produção destes gases são internas. Lembra que sempre, para se conservar quantidade de movimento, as forças não podem vir externamente. Elas têm que ser internas delas, né? E aí, em determinado sentido, ocasiona ganho de velocidade de sentido oposto, como forma de manter constante seu momento linear. Isso aqui é um exemplo, né? Bem interessante. E aí, ó, vamos para os exercícios. Não esses aqui, mas sim os da especialista, tá? De repente a gente vem fazer isso aqui juntos, ó. Isso é bem interessante. Caiu já na especialista esse tipo de exercício. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês uma lista da especialista que faz a gente ficar esperto. Vamos lá. Querem tentar fazer esse primeiro aí? Já acho que esse aí já tá meio tranquilo para vocês enrolarem, né? O gráfico a seguir
representa a relação entre o módulo da força F e o tempo T. Está vendo aqui? Em segundos. Considerando que essa força tem direção constante, o módulo do impulso da força de 0 a 4 segundos, em newton segundos, é igual a... O que a gente tem que fazer para encontrar esse valor, gente? Vamos lá. Então, aqui, um gráfico em que a gente tem aqui a base igual a 4, a altura 10, né? Base vezes a altura sobre 2 é a área, e o cálculo do impulso é a área de um gráfico força vezes tempo. E aí, 40 vezes 10 sobre 2, 20. Beleza? Muito bem. Vamos para o segundo exercício. Dá um tempinho para vocês. Esse aqui trata da conservação da quantidade de movimento. Vamos lá. Tentem fazer esse aí. Clássico também. Muito clássico. Qual é que... Vamos lá. Duas esferas A e B de mesmas dimensões. Isso é importante. Não, beleza. Vamos lá. Vamos analisar aí. Vamos analisar. Elas terem as mesmas dimensões é interessante, porque quando a troca da quantidade de movimento se dá, se elas forem da mesma dimensão, esse princípio se conserva sem você precisar fazer um cálculo adicional. Então, nos exercícios da especialista, sempre vocês vão ver as bolinhas do mesmo tamanho, tá? Mesmo volume, mesma densidade. Massa, no caso, né? Beleza? A princípio. Então, vamos lá. Elas têm massas A e B. Ó, a massa de A, 6 kg, correto? Está na CI de boa. Massa de B, 3 kg. Não precisamos fazer nenhuma modificação. O movimento é retilíneo, tá? E o que simplifica a nossa vida. Sem atrito, mais ainda. Com velocidades constantes. E aí, ó, velocidade de A e B... Opa! Calma aqui, peraí. Que senão o molecote vai... Com velocidade constante de 10 metros. Então, a velocidade de A, 10 metros por segundo. A de B, 5. Isso na situação inicial, correto? Aí a gente sabe que a B está na frente de A e aí ocorre o choque. Antes do choque, a gente vai chamar de QA, né? Q alfa, né? E depois do choque, da colisão entre as bolinhas, Q beta. É isso? que é bravo, correto? Ou então, para a gente não ter o risco de confundir o A com B da bolinha, né? Q inicial é igual a Q final. Portanto, a gente tem essa primeira situação antes do choque, como? Ó, quantidade de movimento inicial, ela é a massa de A vezes a velocidade de A, somada com a massa de B vezes a velocidade de B. As duas bolas estão no mesmo sentido ou sentidos contrários? Mesmo sentido? Mesmo sentido, portanto, então positivo. Se a B tivesse no sentido contrário de A, você teria que colocar nesse lugar do mais aqui menos. Tá bom? Ok? Então, a princípio, é a soma das quantidades de movimento inicialmente. Tá? Portanto, na situação antes do choque, a gente tem a seguinte situação. 6 vezes 10, é isso? Somados com 5 vezes 3, né? Ou 3 vezes 5, correto? E a final, galera? Quantidade final aqui. Qual vai ser a situação? Essa inicial. QI. Agora o QF. QF nós vamos dar uma olhadinha aí, que vai ser da seguinte situação. Tem a variável, claro, que a gente precisa saber. A massa de A de 6 kg adquire 5 metros por segundo de velocidade. Né? Como ainda estão no mesmo sentido, soma né? 3V. Né? Portanto, nós vamos fazer aqui o cálculo inicialmente do inicial e já fazer com que QI igual a QF. Né? Vamos lá. 6 vezes 10, 60. Mais 15, 75, correto? 75 o quê? Newton metros. Perdão, Newton metro não. Newton segundo. Né? Ou quilograma metros por segundo. Aí vai de acordo, as duas coincidem. Na situação final, nós temos 30 mais 3V. E aí vem a variável para a gente calcular. Portanto, é isso que a gente vai ter que fazer. 75 é igual a 30 mais 3V. 75 é igual a 30
mais 3V. Portanto, pessoal, 3V, mantendo desse lado, jogando 30 para o outro, 75 menos 30, que dá 45. Portanto, a velocidade 45 dividido por 3, que dá 15 metros por segundo. Opção bravo. Muito bem. Valeu, pessoal? Essa é clássica, tá? Ok. Muito bem. Perfeito, perfeito. Vamos aqui ver uma de colisão inelástica. Vai ser massa pra gente. Querem tentar também fazer essa 4? Que tal? Gu, opção bravo. Pescou aí? O que deu bravo, Gu? Tranquilo? Tá, maravilha. Captou, né? Ótimo. Então vamos lá. Dá uns 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Lembrando que colisões perfeitamente inelásticas, a quantidade de movimento inicial elas estão separadas os corpos, na quantidade final elas estão juntas, tá? Como aquela fita lá que ele colocou dupla face, colou e começou a andar junto, né? Isso acontece também em colisões de carros e por aí vai, não é verdade? Vamos lá. Tentem aí fazer pra gente aí. Lembrando que aqui está em grama, tá? Precisamos passar para quilograma. A 4, Yulia. Essa 4 aqui. Vamos lá. Vamos ver que bicho que vai dar aí. Essa questão seria a opção Charlie, tá bom? 0,33 metros por segundo de velocidade final, tá bom? E a resolução dessa questão 4 aqui, se encontra aqui. Maravilha? Se alguma coisa ali tá fora, né? Ok. Dá uma printada aí para quem quiser desenrolar depois. Beleza? Começa aqui, tá? Vem para cá, termina aqui, ó. 20 por 60 avos, que dá 1/3, que dá como resposta 0,333 periódico. Arredondando 0,33 metros por segundo. Beleza? Muito bem. Top. Top. É isso aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo de boa? Tranquilidade. Bem, tem muito mais exercícios, né? E aí eu falei para vocês daquele mais bem boladinho. Queria como desafio vocês tentarem fazer esse aqui, ó. Esse aqui, depois a gente vai para a imagem, né? Vamos lá. Aí, o pêndulo balístico é um dispositivo usado para a medida do módulo da velocidade de uma bala de revólver, né? Bala é um nome bem, né? Um projétil, né? Uma bala de revólver ou espingarda. Ele é constituído por um bloco de madeira de massa M, pendurado por fios a um suporte. Ok? Os fios são inextensíveis, flexível e de massa desprezível. Uma bala de massa M velocidade V0 é disparada horizontalmente contra o bloco. Aí a gente vai ver a figura na próxima imagem, né? No próximo slide. Nele penetrando e ficando incrustada, que seria uma colisão perfeitamente inelástica, correto? Com isso, o conjunto bala mais bloco se eleva a uma altura máxima H, em relação à posição de repouso. Isso aí tem a ver com conservação de energia, né? Potencial gravitacional, né? Então, sendo transformado em energia cinética do movimento em energia de altura, né? Que é o mgh, né? Ok. Conhecidos os valores de H, Mzão e Mzinho, então lembrando que M é o bloco de madeira, M maiúsculo, e M minúsculo, o projétil, né? Que a gente está chamando de bala, de revólver, né? E da aceleração da gravidade G, é possível determinar o valor de V0. Aí ele vai dar os dados, né? A massa desse projétil, 50 gramas. A massa do bloco, 29,95 kg, né? A altura, 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2 metros, e G10 metros por segundo quadrado. Lembrando que sempre a gente tem que botar no tal do Sistema Internacional de Unidades. E aí, galera, quanto é que é
o valor da velocidade inicial do projétil, que é da onde vai sair né, a velocidade do rifle, né, do projétil, né, da bala do revólver, né, da espingarda lá, como ele bem definiu, tá? Vamos lá, pegar os dados aqui. A massinha do projétil, 50 gramas, que é o famoso 5 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Então, já convertemos, né? Correto? A massa do blocão já está direto, 29,95 quilogramas. Muito bem. Esse aqui também pode ser considerado 0,05 quilogramas, né? Vamos ver que vai fechar bonitinho. A altura atingida pelo bloco, 5 vezes 10 a menos 2 metros, 5 centímetros. E G, 10 metros por segundo ao quadrado, não há o que mexer. Ele quer saber V0. E aí, meu povo? Como é que a gente faz isso aí? Vamos olhar aqui a imagem. Olha aqui, interessante, ó. Interessante descobrir. Esse aqui é o projétil, a bala do revólver. Vem aqui, pum, penetra no bloco de madeira. Ele estava paradinho inicialmente. Então, a quantidade de movimento inicial é toda aqui, né? Aqui não tem, é zero. Uma vez que esse projétil entra, ele perfura o bloco de madeira e essa energia, em forma cinética, é totalmente convertida em energia potencial H. Não é isso? O H ele deu, né? 5 centímetros de altura, né? E aí, o que ele quer saber? A velocidade inicial, né? Como é que a gente vai entender isso? Bem, primeiramente, deixa eu dar um bizu para vocês, tá? A energia cinética do movimento vai ser integralmente convertida em energia potencial gravitacional num dado momento. Correto? De que forma? A energia cinética é meio de mv0 ao quadrado, que é a nossa pergunta, né? E depois a gente vai ter um conjunto de massa, das massas, que é a colisão inelástica, né? Vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Concordam comigo? Então a gente vai ter uns conhecimentos de energia potencial gravitacional, né? Ou seja, de conservação de energia com conservação da quantidade de movimento. Tá bom? A fórmula é essa aqui. Dados, esse valor aqui já foi definido, massa, a massinha do projétil, que é que carrega toda a quantidade de movimento inicial. E aqui as massas, tanto do bloco de madeira quanto do projétil que depois se juntam, né? G foi dado, H foi dado, portanto, nós temos que encontrar o quem? A velocidade inicial, como pergunta. Tranquilo? Vamos lá, joga nos dados aí, vamos tentar resolver isso? Tudo certo? Um minutinho. E aí, galeríssima? Alguma coisa aí encontrou? Só jogar os valores.
Nada aí, rapaziada? Galera? Podemos, pessoal? Podemos começar a resolução? É o valor de V0. V0 é o que ele pede, o Gustavo, aqui, ó. O anunciado tá falando pra gente. Ó. Vamos lá, vamos voltar aqui pro... Como é que vai isso aqui? Aqui. Determine, ó, da aceleração, é possível determinar o valor de V0. Determine V0, tá vendo? Velocidade inicial. Aí V0 aqui é a incógnita, tá vendo? A massa do projétil inicial carregando toda a quantidade de movimento tá aqui. Depois ela distribui para o sistema bloco mais projétil, né? Que vai ser uma colisão perfeitamente inelástica, né? E a gente sabe que isso aqui é energia potencial gravitacional, massa vezes aceleração da gravidade vezes altura. Então a energia mecânica inicial, que é cinética mais potencial, é transformada totalmente em cinética mais potencial, sendo que aqui o cinética é zero, perdão, o potencial é zero desse lado e a cinética é zero desse lado, né? Portanto, então você tem o MV2 aqui e o MGH desse lado. Ele deu as massas, a aceleração da gravidade, a altura que isso vai atingir e a massinha do projétil. E aí a incógnita é o V0, que é justamente a pergunta que ele está fazendo para a gente. Show? Vamos lá. Então vamos lá, vamos jogando os valores aí. Meio da massinha, que é 0,05 kg, né? Ou 5 vezes 10 a menos 2, V0 ao quadrado é igual a massinha mais massona, né? Massinha que é 0,05, massona 29,95. Se eu somar 29,95 mais 0,05, eu vou ter exatos 30,00 quilos, né? 30 quilogramas. Portanto, aqui é 30. O G vale 10, que a gente sabe. A altura 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo isso no SI. Beleza? Portanto, temos que botar isso aqui, né? Vai ficar 3 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a 1, dá 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 5 vezes 10 a menos 2, 10 a 2 cancela com 10 a menos 2, então fica 15. 15 dividido por quanto? 1 meio de 5 vezes 10 a menos 2, que dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, correto? Não é isso? Então, 3 vezes 5, 15. 2,5 vezes 10 a menos 2, né? Vai dar 15 vezes 2,5 vezes 10 a quadrado. Quanto é que é 15 dividido por 2,5 mesmo? Vai dar 6, não é isso? Se eu não estou enganado. 15 dividido por 2,5, 6. Então, V0 ao quadrado, tá aqui, ó. Que ainda temos que extrair a raiz quadrada de V0, né? V0 ao quadrado é igual a 6 vezes 10 ao quadrado, que dá 600, né? V0 a raiz de 600. Quanto é que é a raiz de 600? Aqui o 10 ao quadrado sai, então vai ficar 10 raiz de 6. 10 raiz de 6 metros por segundo. Quanto é que é a raiz de 6 mesmo? Bem, 10 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu sei que raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. E raiz de 3 é 1,7.
Então vai dar algo parecido com 14 vezes 1,7. Não sei se o valor está definido assim. Ou se já está em raiz de 3 mesmo. Vamos dar uma olhada lá. Quanto é que dá 14 vezes 1,7? Pode ser que a resposta seja 10 raiz de 6 mesmo e fica tudo certo, né? (23,8) aproximadamente, né? 24, né? Que nem tem aqui os 600 metros por segundo, né? Lembrando que esse cara esqueceu. Ele esqueceu completamente. Ele fez por um outro caminho, né? Ele fez por outro caminho. Ele fez pela quantidade de movimento, tá vendo? E eu fiz por energia cinética. Foram os dois caminhos que acabaram dando 600 metros por segundo, né? Engraçado é que aqui não teve a raiz quadrada, né? Que MV02 bateu até 600, mas não avançou. A gente poderia ir por esse caminho, que é até o mais interessante, né? Ok? Bem, por que não deu raiz de 600? É uma pergunta. Porque aqui é a energia cinética, aqui é a energia potencial. Vamos lá, vamos ver aqui como é que ele fez essa parada aqui. Vamos lá. Massa, massinha. Mas massona aqui está parado, isso mesmo, 0,5 V0. Igual a massona aqui dá 30, a velocidade inicial, 1. Que 1 é esse aí que ele botou? VI. Não entendi. De onde veio esse 1 aqui? É estranho. Estranho demais. Isso aqui não tá furado, hein? Que eu não tô achando esse 1 aqui, não. É 10 raiz de 3 mesmo. 10 raiz de 6 mesmo. Tá? É 10 raiz de 6, galera. Sabe por que é 10 raiz de 6? Porque como é que ele vai calcular a velocidade final se a gente não tem só tem energia potencial, né? Aí fica difícil de entender. Então é 10 raiz de 6 mesmo. 10 raiz de 6 é aproximadamente 28,1 metros por segundo. E condiz com a velocidade mesmo, porque 400, né? Como ele atingiu aqui uma velocidade de 30 metros por segundo, né? Acaba subindo 5 centímetros, que não é tanta coisa, então está num patamar bem apreciado, né? Ok? Valeu? Com isso a gente finaliza